Eu sou Patrick Ascioli, eu sou um dos autores do Anéis de Júpiter, que é um projeto que tem a intenção de fazer jovens de São Gonçalo e do Brasil serem vistos como os Anéis de Júpiter não são vistos, né, só os de Saturno, e mostrar que a gente também tem potencial para ser anel, para brilhar, para ser tão importante quanto. Eu conheci o projeto em 2019, no começo de 2019. E como eu estudei no Nilo Peçanha e comecei a escrever por causa da escola, para a escola, eu acabei sendo convidado por uma ex-professora, a Carol, para, junto com outros ex-alunos, fazer um encontro, uma palestra motivacional para os estudantes que estavam estudando naquele momento. E ela me falou do Bruno, da palestra que ele tinha dado no final do ano anterior, e que ele estava pensando em criar um projeto para publicar jovens gonçalenses que fossem escritores e não tinham oportunidade de publicarem livros, que é muito difícil, né? E aí eu entrei em contato com ele, ela me passou o contato dele, entrei em contato e a gente começou a se reunir aí, a gente está nesse processo já há um tempo, um pouco impactados pela pandemia também, mas assim, trabalhando muito, com muito carinho, muito afinco e sempre com a intenção de trazer inspiração, né? Quando eu estava na escola, eu entrei no Nilo Peçanha, né, uns anos atrás, e eu tinha muito sonho de trabalhar na televisão, assim, na frente das câmeras. E eu fazia muito teatro na minha escola anterior. E quando eu cheguei no Nilo, eu queria continuar fazendo teatro, porque eu queria muito atuar. Só que não tinha essa mesma pegada, porque no ensino médio era mais corrido, muito mais sério, digamos assim, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou ter que escrever alguma coisa se eu quiser atuar no colégio. E lá eu tinha mais recursos, assim, eu tinha auditório, né? Porque no colégio anterior a gente apresentava no pátio, não tinha muita estrutura. E aí eu comecei a escrever e isso foi também, eu acho muito legal isso da minha história, porque conforme eu fui sendo inspirado pela escola, quando eu começava a escrever e comecei a escrever as peças para o colégio, e eu vi que realmente tinha alguma coisa ali, assim, as pessoas gostavam sempre muito, às vezes a gente tinha que apresentar de novo, porque o auditório não era grande o suficiente para todo mundo assistir. Eu tinha um amigo, né, eu tenho um amigo que estudava comigo, que ele era muito fã também de Harry Potter como eu, e a gente decidiu um dia sentar para escrever uma continuação de Harry Potter por conta própria, assim, e foi quando eu comecei a ter minha primeira experiência escrevendo um livro, né, que é bem diferente de escrever uma peça de teatro. E foi daí que eu comecei a pensar, eu acho que tem alguma coisa aí que dá pra eu fazer, né? Tem uma gratificação enorme de você pegar um livro desse na mão, você vê teu nome, você vê o nome dessa galera, e não só isso, você vê o quanto que isso é inspirador e motivador para as pessoas, assim. Quando a gente se reuniu, a gente começou a ir nos colégios já, porque a gente é muito ávido por poder falar do que a gente estava fazendo, a gente começou a ir nas escolas e começou a mostrar tanto pela avidez de trazer o trabalho que a gente estava fazendo, mas também com a intenção de, caraca, realmente a gente pode. Da mesma forma que eu me encontrei escrevendo na peça e vi que tinha um potencial ali, eu vi que, tipo, tem alguém aqui, tem mais pessoas, né? E cada escola que você vai, você encontra uma galera que também escreve ou que faz qualquer outra coisa ligada à arte que ela não verbaliza porque tem esse medo de sofrer um certo tipo de preconceito, que as pessoas venham a desanimá-las, né? E é muito louco, assim, de pensar a recepção que a gente tinha, que a gente tem nos colégios, assim. Eu destaco 2 momentos, assim, que pra mim foram cruciais para eu entender que eu estava no caminho certo no projeto. A primeira vez, quando eu fui numa escola com outro membro do grupo, o Lucas, e a escola é de um lugar muito carente aqui de São Gonçalo, e a gente falou em várias turmas, era uma escola de fundamental, e na saída a professora parou nós dois e falou assim, olha, eles fizeram isso aqui pra você. Ela tinha uma pilha de desenhos com mensagens lindas, assim, e a gente só passou lá uma manhã, assim, tipo 4 horinhas, e a gente ficou naquela turma 1 hora. E eles já tinham se inspirado ao ponto de desenhar e mandar mensagens e dizer o quanto que aquilo fez bem pra eles, a motivação para sonhar. Eu acho que esse é o principal, assim. Um outro momento foi quando eu estava indo para uma reunião com os anéis e eu fui parado no shopping por 2 rapazes. Eu fiquei, por quê, né? Eu não conhecia, assim, não lembrava exatamente. Depois que eu fui reconhecer e falei, cara, você foi lá na escola, né? E o livro, quando sai? E, caramba, a gente gostou muito, tá muito curioso, né? A primeira vez que você é parado na rua, né? Você vai ficar, tipo, nunca esquece. Então, pra mim, foram os 2 momentos
E não por nenhum motivo de, nossa, fui reconhecido ou qualquer coisa assim, mas o porquê eu fui reconhecido, sabe? Pelo que eu disse e da forma que aquilo tocou. O fato de você poder pensar fora da caixa, como diz muito o Bruno, que é o mentor do projeto, né? Isso é muito legal, porque são coisas até que eu fiz no projeto que eu nunca pensei que eu fosse fazer. São coisas que foram vindo, assim. Igual ele também fala pra mim que eu tenho muito espírito de liderança. E não foi o primeiro. Eu escuto isso desde que eu sou criança e eu nunca entendia muito isso, né? Quando eu era criança eu ficava achando assim, tá falando mal de mim, né? Tá querendo dizer que eu, tipo, tô liderando a bagunça, a brincadeira ali. Mas eu vejo realmente que a gente pode fazer mais, assim. Você consegue ter uma visão diferente. E o Projeto Anéis Júpiter, ele é realmente uma coisa muito fora da caixa, assim. Desde o nome a tudo que a gente faz, assim. E esse é o trabalho, eu acho, um pouco, sabe? Você olha Anéis de Júpiter, a primeira coisa que você vai ter é a confusão, né? Você não vai entender. Júpiter não tem anéis, eu não aprendi isso na escola e não sei o quê. Então, vai aprender agora, né? Por que tem anéis e por que você não aprendeu isso, assim? Porque até nisso você consegue perceber, né? Ninguém lembra de falar. Então, ninguém lembra de falar da gente. E a gente tá aqui pra isso, pra todo mundo lembrar. De falar da gente e lembrar do que a gente fez. Eu acho que esse é o legado.